No entanto, apesar da carestia e da peste, existiam ainda muitas pessoas dispostas a fazer a guerra. Poucos anos decorreram no século XIV sem se travar em batalhas em algum lugar da Europa. A luta entre a Inglaterra e a França, que tinha começado em 1337, popularmente conhecida como a Guerra dos 100 Anos, de fato durou até 1453. A maior parte dos episódios mais desconsoladores foram registrados por historiadores cujas crônicas, acompanhadas pelas belas ilustrações, foram copiadas muitas vezes, dada a idêntica procura que, ao parecer, existia das mesmas entre os guerreiros de ambas as partes. Durante os raros períodos em que a Inglaterra esteve em paz com a França, seus homens jovens participavam em guerras no exterior. Na Suíça, na década de 1370, lutaram contra Berna numa sucessão de ações furiosas. Os ingleses levavam capas com capuzes sobre suas armaduras para protegerem-se do frio, de modo que foram conhecidos na história como os Gobblers, os encapuzados. Na Itália, os mercenários, principalmente ingleses, comandados por Sir John Holt, realizaram façanhas brutais ao serviço de muitos príncipes do norte do país, e que seriam narradas posteriormente por Sir Arthur Conan Doyle no seu livro A Companhia Branca. Enquanto a Europa Ocidental sofria a recessão, a peste e umas guerras ruinosas, o sul do continente caiu finalmente sob o domínio muçulmano, quando os turcos otomanos, um povo nômade das estepes da Ásia, conquistaram firmemente o último território bizantino ao redor de Constantinopla. Em 1450, a única coisa que restava do antes poderoso Império Bizantino e que subsistiu durante 1000 anos era a cidade de Constantinopla, defendida por suas magníficas muralhas. Os turcos estabeleceram um longo cerco com a esperança de obrigar a cidade a render-se antes de os defensores receberem ajuda do Ocidente. Por fim, em 1453, um assalto às muralhas da cidade foi coroado pelo êxito. Constantinopla, a capital construída pelo primeiro imperador cristão, converteu-se na última cidade cristã e que em breve seria rebatizada como Istambul. Foi um golpe que destruiu o orgulho cristão e significou uma perda considerável. Os mercadores ocidentais perderam todas as concessões comerciais do Próximo Oriente. A República Veneziana foi uma das mais afetadas por ser a mais exposta e vulnerável das potências europeias na contenda entre o Islã e a cristandade. Como comunidade marítima que dependia do comércio das especiarias e de mercadorias exóticas do Oriente para poder sobreviver, necessitava que o mundo islâmico não a considerasse um posto avançado do Oriente na cristandade, mas uma indústria de serviços neutra. Durante certo tempo, esta precária política foi rentável, mas à medida em que continuava o avanço dos turcos, as críticas à República recrudesceram. Ai dos venezianos, escreveu o Papa Pio II em 1463. Quanto envelheceu o vosso antigo caráter! O vosso excessivo comércio com os turcos converteram-nos em amigos do infiel. Siamo veneziani, poi cristiani, replicaram os venezianos. Primeiro somos venezianos e depois cristãos. A cidade dos canais tentou sobreviver construindo grandes fortificações ao longo do Adriático para manter afastados os turcos enquanto continuava comerciando com as nações amigas mais orientais. Mas como o avanço otomano continuava, o seu comércio com o Oriente interrompeu-se temporariamente. Gênova, a principal rival de Veneza no comércio com o Oriente, reagiu perante o crescimento do poder otomano. Os seus mercadores trasladaram gradualmente os seus interesses e o seu comércio do Oriente para o Ocidente, e em 1489 chegaram mesmo a vender para Veneza os seus direitos em Chipre. Realizaram investimentos nas viagens de exploração empreendidas pelos marinheiros portugueses ao longo da costa ocidental da África. A principal figura desta expansão foi o príncipe Henrique, chefe da mais importante ordem dos Cruzados de Portugal. Ansiava conquistar algum território à custa do Islã, tanto para converter os infiéis ao cristianismo como adquirir riquezas.
Na década de 1420, enviou colonizadores para a ocupação às ilhas Açores, Madeira e Canárias, tanto para impedir que caíssem nas mãos dos muçulmanos, como para obter receitas. Com a ajuda do capital e da experiência dos genoveses, em pouco tempo, as ilhas começaram a exportar ricos carregamentos de madeira, pigmentos, açúcar e, mais tarde, vinho da Madeira. O príncipe Henrique, que mais tarde seria chamado Henrique o Navegador, começou a enviar barcos para o sul, ao longo da costa da África. Em 1434 passaram o Cabo Bojador, o ponto mais ao sul conhecido até então pelos europeus. Em 1444 passaram o Cabo Verde e em 1460 chegaram a Serra Leoa. Os capitães de Henrique, o Navegador, tinham percorrido 3.700 quilômetros ao longo das costas da África. Nesta época, o motivo principal destas viagens já não era a religião ou a curiosidade, mas os lucros. Muito em breve, vários milhares de escravos seriam enviados todos os anos para Portugal, da planície costeira para além do Cabo Verde. O governo português começou a interessar-se mais enviando novos barcos ainda mais ao sul. A partir de 1470, uma série de intrépidos exploradores portugueses avançaram para a costa ocidental da África, que até então não figurava em nenhum mapa. Seu avanço continuou até que, em 1488, o capitão Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança e, no lugar mais longínquo onde tinha desembarcado, ergueu uma grande cruz de pedra com as armas de Portugal, tal como ele e os seus predecessores tinham feito durante todas as suas viagens. Estas cruzes ou padrões orlavam agora a costa africana durante vários milhares de quilômetros. Para além do Rio dos Escravos, não se encontrou nada comparável ao ouro e aos pretos da Guiné. Os portugueses confiavam em encontrar para além da ponta da África uma rota marítima para a Índia. Para nós que vivemos no século XX, resulta difícil imaginar a visão de mundo dos contemporâneos de Dias. Aproximadamente uns 1000 anos antes de começar a exploração portuguesa da África Ocidental, o geógrafo Estrabão tinha realizado um mapa do mundo conhecido que se estendia do norte da Grã-Bretanha à Europa e da África do Norte à Índia. Tinha adivinhado que o continente africano estava rodeado de água, como demonstra esta reconstrução, mas a África aparece só como Líbia. O egípcio Ptolomeu, que escreveu no século II da nossa era, mostra uma parte do mundo conhecido ligeiramente maior, mas em desacordo com Estrabão com respeito à África. Segundo Ptolomeu, o continente continua ao fundo do mapa e está unido à Ásia por uma ponte de terra. Durante mais de 1000 anos, as obras destes cartógrafos ficaram perdidas para o homem do Ocidente, vítima dos séculos de cataclismos que assolaram a Europa. Quando foram redescobertos no início do século XIV, as teorias de Ptolomeu converteram-se na base da geografia mundial. Ao dobrar a ponta meridional da África, Bartolomeu Dias demonstrou que Ptolomeu estava enganado. Este mapa do cartógrafo alemão Martellus, do ano 1490, mostra a linha costeira ocidental da África que desce até ao Cabo e o começo da rota marítima a oeste da Índia. A viagem de Dias tinha eliminado qualquer dúvida neste sentido. Não obstante, o seu êxito não teve uma continuação imediata. Suas embarcações ficaram quase destruídas pelos terríveis mares do Cabo, que batizou como Cabo das Tormentas, e aconselhou ao rei que construísse uma frota de barcos maiores para prosseguir para a Índia, fazendo-lhe sentir que necessitariam de ir equipados com artilharia pesada, dado que o Oceano Índico era o perímetro fechado dos poderosos mercadores muçulmanos. A preparação desta frota levou tempo e Portugal não podia permitir-se um fracasso, e só em 1497 saiu de Lisboa uma poderosa frota comandada por Vasco da Gama, um nobre cortesão. Ao cabo de 2 anos regressaram com sedas e especiarias, e com a convicção de que com mais barcos e canhões, todo o comércio marítimo com a Índia poderia ser controlado pelos portugueses. Em 1500, saiu uma frota de 14 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral, que só parou durante o caminho para reclamar o Brasil para seu soberano. Controlou todos os navios que navegavam pelas águas da Ásia. Mas nesta época havia outro europeu que reivindicava ter descoberto uma rota marítima para a Ásia. Seu nome era Cristóvão Colombo, um dos muitos marinheiros que estavam a serviço de Portugal no século XV.
Lá para o ano 1487, quando tinha 36 anos, Colombo chegou ao convencimento de que a uns 6.000 quilômetros ao oeste de Lisboa, um navegante descobriria o Japão. Nesta época, os homens instruídos tinham chegado à conclusão de que a Terra não era plana como sempre se pensou, mas redonda. No entanto, Colombo acreditava que a sua circunferência era de só 30.000 quilômetros, aproximadamente 20% menos das dimensões reais. Estas crenças enganosas, combinadas com os erros dos primeiros exploradores, levaram Colombo ao convencimento de que a distância de Portugal à costa oriental da China era de 23.000 quilômetros e não de 10.000. Por conseguinte, de acordo com os cálculos de Colombo, esta viagem ter-lhe-ia feito percorrer 3/4 partes do globo. Portanto, não nos surpreendamos do fato de que, quando saiu na direção oeste e avistou as costas de Cuba depois de 5.000 quilômetros, disse que certamente se tratava da China e enviasse à Terra uma embaixada para procurar os representantes do Grande Khan. Porém, em 1487, estes descobrimentos ainda se achavam no futuro. O Conselho de Estado de Portugal rejeitou a teoria de Colombo. Decepcionado, percorreu durante 5 anos as capitais da Europa à procura de um patrocinador. Finalmente, em 1492, encontrou-o na Espanha, na pessoa de Isabel de Castilha, e por ela foi nomeado almirante dos mares e oceanos, e deu-lhe 3 caravelas com as quais poderia navegar rumo às Índias. Finalmente, Colombo conseguiria aceder à imortalidade, numa sucessão de viagens que permitiriam, por fim, reivindicar o descobrimento de um novo continente, a América. Em menos de meio século, um punhado de exploradores das penínsulas ibérica e italiana tinham comunicado uma série de regiões divididas até essa altura num sistema global que nunca se partiria. Os europeus, os africanos, os asiáticos e os americanos entraram em contato recíproco com seus produtos, suas crenças e seus preconceitos. Não foi um intercâmbio que só aportasse vantagens às nações e culturas europeias dominantes, mas para aqueles que foram descobertos, os africanos e os americanos em particular, os benefícios seriam poucos, se é que houve algum, e as perdas catastróficas.